Vamos falar de segurança e eu vou dar as boas-vindas aqui ao capitão que vem, capitão Rômulo Salles, que é comandante do quartel do PECEM, e trouxe aqui alguns exemplos dos famosos T's, Benjamins, né, que são muito vendidos, e nessa época em que as pessoas estão enfeitando a casa para o Natal, para o Réveillon, vão usar muita luz, vão usar muito pisca-pisca, isso pode causar muito problema, capitão. Bem-vindo ao Tarde Livre. Muito obrigado pelo convite. Obrigada. Oportunidade de estar divulgando aqui dicas de segurança nesse Natal. Antes de iniciar, propriamente dito, queria só fazer uma ressalva aqui acerca de que nos últimos 10 anos, cerca de 35 mil incêndios que ocorreram, todos eles foram ocasionados por possibilidade de curto-circuito e eventos elétricos. 35 mil incêndios nos últimos 10 anos foram ocasionados por curto-circuito ou falhas no sistema elétrico de uma residência. Quer dizer, um incêndio causado por fogo mesmo. Sistema, porque o que acontece? O incêndio iniciado por curto-circuito, ele é deflagrado em um pequeno ponto. A partir dali ele se propaga pelos cômodos da casa, podendo se tornar num grande incêndio. Uma coisa que eu sempre fiquei com muita curiosidade foi a respeito da questão da... Como é que a perícia, né? Os bombeiros conseguem determinar ou detectar num ponto que ficou totalmente queimado. Às vezes você vê, a casa ficou toda destruída, a casa ficou completamente incendiada. Como foi que começou? Está tudo acabado, tudo derretido, tudo... O que acontece? Sempre no incêndio existem os indicativos. Nós temos alguns oficiais da corporação que foram fazer cursos em outros estados e eles são peritos no assunto. Atualmente, o Corpo de Bombeiros não é o responsável em fazer as perícias de incêndio. Atualmente, o responsável em fazer a perícia de incêndio é a perícia forense, juntamente com a Polícia Civil. Então, eles são os grandes responsáveis em elucidar se foi criminoso, se foi acidental e de onde partiu aquele incêndio. Então, esses dados que nós estamos divulgando para vocês, na realidade, é do Corpo de Bombeiros de São Paulo, onde durante 10 anos foram comprovados que dos grandes números de acidentes que ele tem com incêndio, 35 mil foram ocasionados por curto elétrico. Aqui em Fortaleza, a gente ainda ouviu falar de uma vela que caiu, né? Não tinha luz na casa, a vela caiu e incendiou um barraco. Ou então, alguém que estava lidando com churrasco, alguma coisa assim, queimou a casa. Sim, não é raro, até porque nós temos ainda alguns bairros de Fortaleza que, apesar de ter energia elétrica, ainda tem pessoas que ainda utilizam lampiões, utilizam velas e, por às vezes, falta de orientação, eles acabam colocando essas velas e lampiões em cantos onde não são indicados, próximo de roupas, próximo de guarda-roupa ou em cima de objetos de madeira sem um anteparo de vidro ou alguma coisa para servir como impedimento da propagação da chama. Agora vamos falar disso aqui, porque existe um grande problema para quem está fazendo reforma ou para quem mudou aí de casa, porque os novos aparelhos estão vindo com 3 pinos para você fazer a conexão nas tomadas. Só que nem todo mundo tem a tomada nova, porque para você mudar, você vai gastar, no mínimo, se uma tomada mais barata que você encontrar para mudar for R$9, R$10, em 10 tomadas você já gastou 90, R$100 para poder fazer a mudança de uma casa inteira, você vai gastar muito dinheiro. Então as pessoas compram isso aqui, que é para adaptar, para colocar o pinozinho, né, os 3 pinos na tomada antiga, que tem 2, ó. 2 pinos na tomada antiga e aqui a entrada de 3. Só que isso aqui tem que ter muito cuidado. Isso aqui tem que ser muito bem feito. Com certeza. O que acontece é que esses equipamentos, na realidade, eles devem receber o selo do Inmetro. E o consumidor, quando for comprar, deve atentar para isso. Por quê? Esse selo de Inmetro é que vai definir se esse equipamento está ou não dimensionado para suportar determinada tensão e o número de equipamentos que ele foi projetado. O que acontece é que o Corpo de Bombeiros realmente aconselha é que, em vez de usar esses tipos de Benjamins, como são conhecidos, ou P's, prefira realmente substituir a tomada, mesmo que seja de maneira paulatina, lentamente, até porque a atual tomada desenvolvida, ela não tem a intenção só de prevenir o acidente, ela tem a intenção de minimizar o custo da energia elétrica, bem como evitar acidentes com choque elétrico e também incêndios. Tem umas, você não trouxe aqui esse modelo, mas a gente já encontra as chamadas tomadas adaptáveis. Você
puxa a parte de cima, eles estão, é uma gambiarra que eles fazem. Você puxa a parte de cima que tem os 3 pinos e aparece embaixo a parte com 2 pinos. Quer dizer, é uma forma de driblar a fiscalização. O que eu posso mostrar para você é essa aqui. Essa aqui é uma tomada que não tem o selo do Inmetro. Onde é que tá o selo do Inmetro? O selo do Inmetro é esse Nzinho aqui, ó. Vê se o Naldo consegue pegar. Aqui dá para ver bem também, ó, o selo do Inmetro. É o que tá aqui em cima, né? Ó. Ou esse aqui de cima ou esse aqui embaixo. Dá para ver? Dá para ver? Dá para ver, Naldo? Consegue ver? Ops. Ele vai chegar mais pertinho pra gente tentar mostrar. Não teve esse selo. Não teve esse selo, evite adquirir o equipamento. Porque você não vai ter nenhuma garantia de que esse equipamento vai suportar. É esse aqui, ó. Esse aqui é um N. Então, é um N. Em baixo relevo, né? Embaixo alto. E esse aqui, ó. Essa coisa. Geralmente esses equipamentos vêm sacados e no saco também deve ter o selo do Inmetro. Agora sim, eu não gostei muito da aparência desse negócio aqui não, ó. Esse negócio aqui tem o selo do Inmetro, mas ó, dá pra ver que tem um trequinho aqui dentro. Dá pra justamente ver? Por isso que nós aconselhamos a substituir realmente as tomadas. Isso aqui foi permitido até porque o prazo para trocar tomadas, instalações e todos os equipamentos saírem com a tomada tripla era até julho de 2010. Aliás, julho de 2011, isso, julho de 2011. Então, a partir de agora, todos os equipamentos devem ser tripinos. E as tomadas residenciais devem ser também tripinos, né? Para receber, porque esse tripino não é só para evitar acidentes, mas também para economizar energia. E em caso de picos de energia, tem um fio terra, que a partir do ano de 2006, todas as residências que estão sendo construídas a partir desse ano devem ter aterramentos. Para justamente que só existia para o computador, né? O fio terra para o computador. Sim, só era obrigatoriedade para alguns equipamentos que suportavam, que precisavam de grande extensão, como ar-condicionado, geladeira, computadores. Não mudou muita coisa. O que acontece é que hoje em dia, na concepção da residência, a partir do ano 2006, você deve já fazer o sistema de aterramento. Agora vamos à realidade. Você chega na casa das pessoas, aí tem um T. Nesse T tá ligado o DVD, a televisão e o ventilador. Aí vem o Natal, aí a pessoa vai e bota outro T no T e liga a televisão, o DVD, o ventilador e o pisca-pisca. Aí, mas já apareceu o Papai Noel para poder ficar cantando na sala. Aí você bota... Uma gambiarra dessa vai causar um incêndio em 2 dias. Na realidade, esses equipamentos foram projetados para suportar tensão de até 10 amperes, tensão nominal. Quando eu coloco vários equipamentos, se superar essa tensão nominal, eu vou sobrecarregar. Sobrecarregando esse sistema, vou aquecer. Aquecendo, isso é plástico, poderá entrar em combustão. Então, é muitas vezes por esse motivo que ocorrem os acidentes derivados de benjamins. Já que as pessoas vão ter que trocar a tomada, né? Por exemplo, na tomada da sala existe uma coisa também muito errada, que eu acho que deveria mudar isso também. Você compra um apartamento, você compra uma casa na sala de visita ou na sala, ou na cozinha, digamos. A cozinha é um local que você usa muitos eletrodomésticos, é o micro-ondas, é o liquidificador, a batedeira. Tem uma tomada. Você pode transformar aquela tomada em 2, colocar uma tomada tripla, você pode adaptar, trocar isso aqui por uma que seja assim, para você usar 3 aparelhos numa mesma tomada? Quem deve fazer isso e projetar é um profissional habilitado. Ou um engenheiro eletricista ou um técnico. Porque para você não colocar um T, você pode colocar uma tomada com 3 entradas. Porque o que acontece? Quando você coloca uma tomada com 3 entradas, dependendo do tipo de material que você vai usar, você vai ter que mudar até o cabeamento, ou seja, o fio. Porque esse fio também ele tem que ser dimensionado para a tensão qual vai ser utilizado. Ou seja, às vezes não adianta você trocar só a tomada. Você tem que projetar pensando no fio o qual a tensão vai ser recebida. Qual seria um fio para uma tomada com 3 entradas como essa? Faz conta que essa está na parede, então, né? Teria que ver a especificação de acordo com o fabricante. Tem vários tipos de fio dependendo da bitola. Entendi tudo, bitola. Bitola, na realidade, é a espessura do fio. 2,5. É um que eu sei, 2,5. Então, vai depender do tipo de equipamento. O que é que se aconselha os profissionais da área, né? Os engenheiros eletricistas? É que se você tem um ar-condicionado, você tem que ter uma tomada específica para o ar-condicionado com um disjuntor. Se você tem uma geladeira, uma tomada específica para a geladeira aterrada.
Então, hoje em dia, a partir de 2006, esses equipamentos merecem tomadas individualizadas, para que não tenha sobrecarga no sistema de eletricidade da casa, para que evite justamente esses pequenos curtos e os incidentes possam aparecer a partir desse mau uso do sistema elétrico residencial. Tá, não adiantou a gente falar nada, não adiantou a gente alertar as pessoas e tá lá todo mundo na festa de Natal com o pisca-pisca ligado, o Papai Noel dançando de um lado, o som do outro, o DVD ligado, de repente começou um princípio de incêndio, né? O que é que a gente faz nessa hora? Vai ter gente que vai querer jogar água, jogar areia, jogar a roupa para apagar. O que é que faz nessa hora? Então, enquanto o bombeiro não chega para casa não virar pó. O que acontece? Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, na realidade um exame laboratorial pelo NIST, que é uma instituição norte-americana que faz trabalhos em qualidade, muito semelhante ao Inmetro aqui no Brasil. Em 40 segundos, uma árvore de Natal que iniciou um incêndio, ela conseguiu propagar o incêndio para toda uma sala e transformar aquele ambiente totalmente em cinzas. Por isso que é melhor montar uma árvore de Natal como essa que a gente montou aqui. Mostra a nossa árvore de Natal. É estilizada, tem brilho, não precisa de pisca-pisca. Fora isso, ainda me lembrei de uma coisa, ainda tem pisca-pisca importado que então, não tem nada a ver com... É isso que nós iríamos falar. Em 97 foi feito um teste em todas as marcas de pisca-pisca, ou seja, os enfeites natalinos, e todos foram reprovados. Em 2012, não passou nada? Nada, nenhuma foi aprovada. Pode queimar 1 hora de piscada. Além do fato de sobrecarregar, risco de sofrer um choque elétrico. Fizeram simulação de chuva e viram que depois da chuva ela fica transmitindo eletricidade. Em 2002 foi feito outro teste e só 2 marcas conseguiram aprovação. O que é que nós devemos observar quando for comprar esse tipo de iluminação? Primeiro, é interessante que tenha um selo UL, que é um laboratório internacional que faz alguns testes. Já não é mais nem o nosso Não Inmetro. É o Inmetro, porque o Inmetro não regulamenta esse tipo de pisca-pisca. Não tem uma regulamentação específica para esse equipamento, porque o Inmetro justamente fez o teste e reprovou todas. Entendeu? E outra coisa que nós devemos observar é que se a tomada tem um fusível, por quê? Porque na época do Natal nós temos alguns picos de energia. E esses picos de energia podem sobrecarregar esse tipo de iluminação e deflagrar um incêndio. Então é interessante que tenha esse fusível no plug, para em caso de sobrecarga, disparar o fusível estoura. E aí não propagar energia em pico. Qualquer coisa, sim, mas aí pegou fogo, a gente faz o quê? Se porventura tiver em edifício, tem que procurar utilizar extintor de PQS ou de gás carbônico. É aquele que está no corredor, né? Evitar usar extintor de água, por quê? Porque a eletricidade poderá conduzir a pessoa a sofrer um choque elétrico. E, na ausência desse, procurar abafar. Abafar com o quê? Com alguma coisa não combustível. Se porventura o incêndio se propagar incontrolavelmente, então tem que evacuar e acionar o corpo de bombeiros. 193, acionar bombeiros o corpo agora. de bombeiros. Olha, então tá aí, fizemos um alerta para você que quer deixar sua casa linda, bonita. A gente vê agora que tem muitos prédios que estão até com uma cortina de luz. Aquilo é lindo, mas você tem que ter todo o cuidado. Se for o caso, o corpo de bombeiros vai até lá dar uma ajuda, uma assistência? Olha, não bote isso aqui. O corpo de bombeiros, ele atende pelo telefone 193, pode ligar. Querendo tirar alguma dúvida, nós temos alguns profissionais na área e também nós temos dicas de segurança no nosso site, que é o site institucional www.cbce.gov.br. Tem um ponto aqui, cb.ce.gov.br. Só antes de concluir, eu queria só mostrar a diferença entre esses dois equipamentos. Só um minuto. O que é? O que acontece é que essa tomada... Deixa eu segurar aqui pro pessoal de casa te ouvir. Essa tomada aqui, ó, quando eu tiro, essa tampinha sai. Justamente fica com ela na porque não mão. tem o selo do Inmetro. Se porventura fosse um equipamento certificado, isso não vai acontecer. Você vai poder colocar o livre e ele entrar e sair. Sem a possibilidade. Você já pensou uma criança que doido. vai mexer numa tomada e ver isso aqui? Ela tocar em qualquer parte metálica dessa, morreu. Ela vai ter um choque elétrico. Gente, olha, tá aí o alerta, crianças longe de todo pisca-pisca e os adultos também aí na hora de botar pisca-pisca, muito cuidado. Obrigada mais uma vez pela participação, eu espero que a gente tenha pouco trabalho para vocês nesse fim de ano. Muito obrigado e um Feliz Natal e um próximo ano novo aí para todas as famílias. Obrigada.